Então, estamos aqui estudando o Reino do Norte, que é o Reino de Israel. Já vimos o profeta Elias, Eliseu, Jonas. E qual que é a minha ideia agora? A minha ideia é que vocês conheçam um pouco como é que era a situação nesse período, e até antes, nós vamos ver, no fundo, esses dois grandes impérios, o assírio e o babilônico, porque foram eles que vão derrubar esses dois reinos. Então, já comentamos, a Assíria é que vai destruir o Reino do Norte, o Reino de Israel, e a Babilônia vai destruir o Reino do Sul. Então, vamos entender um pouquinho como é que eram esses reinos, né, para ter uma noção da situação da época. Com o passar do tempo, lá por volta do ano 2000 a.C., segundo milênio, os assírios e os babilônios, que tinham as suas capitais na Mesopotâmia, passaram a cobiçar toda essa terra por onde esses produtos que eles necessitavam, nós falamos na aula anterior, porque essas terras, os reis dessas cidades, cobravam impostos, encareciam esses produtos e acabavam enriquecendo os potenciais inimigos dos mesopotâmios. Então, eles se lançaram com ambições imperialistas para poder expandir o império, estabelecer um verdadeiro império. E levando em consideração cada uma dessas civilizações, as que mais se destacaram foram os impérios babilônios e os impérios dos assírios. E por volta do ano 1000 a.C., as terras de Israel e da Síria passaram a receber ataques diretos tanto dos assírios como dos babilônios. Porque esta terra aqui, a terra de Israel e a Síria, elas constituem a rota específica por onde as caravanas que faziam comércio passariam. Repare que a terra de Israel está aqui, ó, nessa região próxima ao mar Mediterrâneo, ela está localizada no centro do mundo antigo. A terra de Israel, ela ligava tanto a África, que aqui representada pelo Egito, o Egito e as outras nações da África ascendiam à Europa por essa região aqui de Israel. As caravanas vinham por aqui, por Israel, subiam, passavam pela Síria e depois entravam na Turquia, e da Turquia se ligavam com a Europa. De forma semelhante, se essas nações quisessem chegar até a Mesopotâmia, aos grandes reinos da Síria e da Babilônia, até o grupo pérsico, chegar na Pérsia, que é o Irã hoje em dia, eles também teriam que passar por Israel, porque essa região aqui da Arábia é uma região deserta. É um deserto muito quente, muito seco, muito perigoso, e eles evitavam essa região a qualquer custo, porque não havia condições de caravanas comerciais passarem por aqui. Também, de igual forma, o mar, na época, a navegação em mar aberto, não era possível porque eles não tinham um instrumento que os pudessem guiar no mar aberto. A navegação era mais de tipo costeira, em que eles vinham observando o litoral, observando a terra a uma certa distância, não se afastavam muito para não se perderem no mar. Só depois que foi inventado o astrolábio, ali por volta de 150 anos de Cristo, mas que também só foi ser usado de uma forma geral pelos navegantes, mais ou menos lá pela Idade Média. Então, nessa época, não tinha muita tecnologia, não tinha muito conhecimento, então a navegação por mar aberto era evitada, portanto, restava as caravanas de comércio e por terra, levando no lombo de animais esses produtos e os levavam de um lado para o outro, para a Europa, para a África ou para o Oriente, através da terra de Israel e também da Síria. Então, isso fazia com que essas terras tivessem um valor muito grande, para muito além do seu próprio tamanho físico ou dos seus recursos naturais. Era uma terra muito cobiçada e, por isso, sofreu diversas invasões de vários reinos, principalmente da Assíria e da Babilônia. E nesse contexto da Assíria, da cobiça assíria por Israel, por tentar invadi-la e conquistá-la e subjugá-la, é que se dá a história do profeta Jonas, quando ele recebe uma ordem divina para trazer profecias e julgamentos sobre Nínive, que era a grande capital da Síria naquele tempo.
Jonas ele se recusa a levar essa mensagem de arrependimento para Nínive, porque ele sabia que Deus iria perdoar aquela nação. E eles eram inimigos do povo de Israel. Eles queriam destruir os israelitas, o povo hebreu, e tomar conta daquelas terras, porque eram rota de comércio para eles. E esses assírios, assim também como os babilônios, eles eram adoradores de si mesmos. Eles não hesitavam em destruir outros povos, outras nações, em escravizá-los, em barbarizá-los, se isso fosse necessário para que eles adquirissem os bens materiais que eles desejavam. Então, a sociedade assíria foi crescendo e o seu desejo por conforto, por prata, por ouro, por madeira de primeira qualidade, como cedro do Líbano, esse desejo alimentou os seus exércitos para que eles destruíssem, sem nenhuma pena, esses povos que estavam figurando como barreira para que eles adquirissem ou conquistassem os seus bens materiais. Então, eram nações puramente materialistas. Pensavam somente em si mesmos. Eles não tinham piedade, não tinham amor por ninguém. Eram povos que amavam a si próprios. Essa violência que eles exibiam, e era particular, peculiar a eles, era nada mais, nada menos que a expressão de um amor próprio, de um egoísmo muito grande. E o contraponto que o povo de Deus fazia se via nos mandamentos que Deus dava para esse povo. Quando ele dizia, nos seus mandamentos, por exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o povo de Deus ele foi estabelecido para fazer esse contraponto a essas nações materialistas, símbolos do poder e do materialismo, do egoísmo, da violência. O profeta Naum, ele descreve, aqui no capítulo 3, um pouco sobre os assírios, e o texto a gente vê que reflete essa violência, essa falta de amor à vida, essa falta de respeito pela vida humana. O texto diz: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, que os cavalos atropelam e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Então a gente vê aqui um texto poético, né? Ele é poético na sua forma de escrever, porém ele descreve a feitiçaria, descreve o roubo, descreve a violência, o pouco valor que a vida humana tinha. O materialismo era muito mais enfático, né? Os bens materiais eram muito mais valiosos do que a vida humana nessas sociedades que eram altamente escravistas. Elas não só destruíam as cidades por onde elas passavam, elas pegavam o remanescente, aqueles que sobreviviam, e levavam, deportavam essas pessoas para a Síria para que lá elas servissem como escravos. E os assírios se lançaram nessas campanhas militares, conquistas, para expandir o seu império, e eles carregavam milhares de soldados como forma de amedrontar os reis das cidades que eles queriam conquistar. E eles se lançaram até o... Vocês estão vendo aqui a cidade de Nínive, onde é que ela está? Né? E interessante isso, né? Que Jonas foi aqui, Deus designou para que fosse aqui, né? E talvez até, eu penso, ainda não vi uma explicação melhor sobre isso, mas assim, que Deus procurasse o arrependimento e a conversão desse povo, mesmo sendo um povo que não é o povo de Israel, né? Por que Deus estaria preocupado com a conversão deles? Pelo menos até aquele momento, nosso Senhor, Deus, ele está ali focado no seu povo, né? Mas é o único episódio que nós vemos, né? Que Deus vai pede para que um profeta, né? Vá até lá e converta, busque o arrependimento deles. Talvez eu pense porque depois eles vão dominar, né, o reino de Israel e possam, vamos dizer assim, ser menos perigosos, menos no sentido moral, no sentido da desviá-los do caminho, né? Pelo menos um pouco menos, né? E aqui se fala que, não sei se ele vai dizer aqui, mas os grandes impérios começam nessa época, né? Os primeiros grandes impérios.
e o imperialismo, essa ideia do imperialismo de invadir outros territórios para que eles tenham enfim, todo o material que eles precisam para poder se sustentar. Né? Que aquele império vai crescendo, então eles vão precisando de mais recursos, recursos naturais e assim por diante. Então eles vão, né, estendendo este império cada vez mais. E o que é impressionante, ele vai mostrar aí, né? Não, acho que não sei se vai aparecer nesse vídeo, mas uma extrema violência. Extrema violência. Quer dizer, era assim, é indescritível você falar o que eles faziam quando com os inimigos, com os escravos, né? O rei, bom, acho que não sei se todos ali, né, mas falava lá de que eles pegavam a pele, né, dos inimigos e penduravam nas muralhas da cidade. E caveiras, iam pegando caveiras e amontoando uma em cima da outra, assim, né, para mostrar, enfim, toda a brutalidade deles e que as pessoas tivessem medo. Então, realmente não era brincadeira. O Egito chegaram a invadir o Egito, expandindo muito o seu império na antiguidade. Vou passar aqui um pouquinho. Nós temos aqui vários elementos que a gente pode usar para ter um entendimento melhor desse império assírio. Nós temos Senaqueribe, rei da Assíria, que aparece ali no livro de Isaías, capítulo 37, e também no livro de 2 Reis e 2 Crônicas, quando ele tentou invadir Jerusalém, que era governado naquela época pelo rei Ezequias. Nessa época, já tinha acontecido a divisão do reino de Israel. Depois que Salomão morreu, o reino dele foi dividido em 2 partes. Foi um castigo divino, porque Salomão passou a adorar os deuses das esposas que ele tomou de outras nações. Então, o reino de Israel foi dividido e o servo de Salomão, Jeroboão, ele conseguiu governar as 10 tribos do norte, enquanto que Roboão, filho de Salomão, ele ficou governando apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas 2 tribos, Judá e Benjamim, foram constituir o reino do sul, que ficou conhecido como o reino de Judá, enquanto que Jeroboão foi governar as 10 tribos do norte, e ficou conhecido esse reino como o reino de Israel. Então, esse Senaqueribe, ele estava nesse momento atacando o reino de Judá, e o reino de Judá tinha sua capital em Jerusalém. Quem governava era o rei Ezequias. Então, aqui, só para não confundir, o que acontece? Os assírios, eles vão derrotar o reino do norte. Aqui o que ele está comentando é do reino do sul, o Senaqueribe e o rei, na época, que era Ezequias. Qual que é essa época aí? Tanto do norte quanto do sul? 720, 722, quando foi a queda do reino do sul, perdão, do norte. Né? E o que acontece? Eles derrotaram o reino do norte, os assírios, e também quiseram derrotar o reino do sul. E quem é que fez essa investida contra a cidade de Jerusalém, que nós já vamos ver um pouco mais para frente? Vamos terminar primeiro o reino do norte, depois vamos para o reino do sul. Quem fez isso foi Senaqueribe e o rei era o Ezequias. Mas vai durar, eles não vão conseguir, os assírios, apesar de todo o poderio, vocês vão ver o que aconteceu aqui com Ezequias e o que ele fez é impressionante. O que aconteceu aqui, posso já dar uma avant-première. Ele vai rezar, porque era um rei bom, o Ezequias. Ele vai pedir assim, a Deus com todo o seu coração. Porque, olha só, eles, se eu não me engano, agora eu não sei exatamente quantos anos, mas eles faziam, eles sitiavam as cidades antes de invadi-la. Então, a Samaria, que é o reino do norte, eu já não sei agora exatamente do sul e do norte o tempo que eles ficaram, mas era em torno de 2, 3 anos. Você imagina um exército na porta da cidade, sitiando por 2, 3 anos, né? Tentando fechar todos os acessos para que eles mesmos vão perdendo toda a alimentação e não sei o quê, e vão
Era uma coisa tremenda. E um exército gigantesco, 200 mil homens do lado de fora, né, esperando para, né, eles mesmos se destruírem e o momento certo para invadir, né? Então aí o Ezequias ele vai pedir a intercessão de Deus e realmente pelo exército assírio era para destruir a cidade de Jerusalém. Mas o que acontece numa noite, vem um anjo de Deus e naquela noite mata 185 mil soldados assírios. E vão embora. Olha só, que coisa. E o poder de Deus, né? Olha, se é uma pessoa boa, se é um rei bom e se pede a intercessão de Deus, né? Deus, ele faz o que for necessário, né? Não precisa de nenhum homem até para entrar na batalha, né? Enviou um anjo e já resolveu tudo. Então vamos adiante. E ficou conhecido esse reino como o reino de Israel. Então esse Senaqueribe, ele estava nesse momento atacando o reino de Judá. E o reino de Judá tinha sua capital em Jerusalém. Quem governava era o rei Ezequias. Senaqueribe, com seus milhares de soldados, começou a fazer cerco às cidades ali do sul de Israel, as cidades que estão ao redor de Jerusalém. E ele conseguiu saquear muitas cidades, principalmente as cidades que estavam na Shefelá. A Shefelá, nós iremos ter uma aula específica sobre a geografia de Israel, e nós vamos ver nesta aula, mais para frente, que Israel ele está numa geografia em que nós poderíamos dividir em faixas de terra. Nós temos a faixa litorânea, que é uma planície, depois nós temos a Shefelá, que é uma região de transição para a cadeia de montanhas central. O centro da terra de Israel é uma faixa de terra montanhosa. Por exemplo, Jerusalém, ela está no topo de uma montanha. Então, a parte central ela é montanhosa, porém, ali na região de Judá, para que você consiga subir para essa região montanhosa que dá acesso a Jerusalém, primeiro você passa por uma região em que os montes vão se reduzindo gradativamente, possibilitando a subida de pessoas a pé para a região onde está Jerusalém. Então, ele de forma a sitiar Jerusalém, ele atacou essas cidades da Shefelá e ele destruiu as cidades que estavam nessa região. E a Shefelá era muito importante para o reino de Judá, porque na Shefelá também é uma região agrícola, é uma região onde as plantações, a agricultura do reino de Judá estava situada. Então foi uma perda muito grande. Vamos parar aqui, porque aqui já está falando do Reino do Sul. Mas vamos voltar agora para o Reino do Norte e falar de 3 grandes profetas. Profeta Isaías. Olá, amigos do canal Guerreiro Universal. Hoje falaremos do profeta Isaías, um profeta nascido por volta de 765 a.C., onde 25 anos mais tarde receberia seu chamado diretamente do Templo de Jerusalém. Vendo a corrupção moral que a prosperidade trouxe a Judá, Isaías reprovava as alianças que Judá fazia com os outros povos, o que demonstrava que a confiança dele estava mais em acordos internacionais do que no próprio Deus. Acompanhe agora um pouco mais sobre a vida deste grande profeta aqui em nosso canal Guerreiro Universal. Profeta Isaías. Isaías viveu entre os anos de 765 e 681 a.C., período que compreendeu os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Época em que a Samaria foi destruída pela Assíria e na qual Jerusalém resistiu ao cerco dos soldados de Senaqueribe em 701 a.C. Seu nome significa Deus ajuda. Recebeu chamado para ser profeta por meio de uma visão do trono de Deus, cercado por anjos, um dos quais voou até ele com brasas vivas do altar para purificar seus lábios do pecado.
Após isso, ouviu a ordem do Senhor para levar seus preceitos ao povo. Numa de suas profecias, falou do juízo de Deus em relação aos pecadores de Israel, Judá e cercanias, na época de Ezequias. Em seguida, a partir do capítulo 40, no livro que leva seu nome na Bíblia, mostra outro lado do amor que Deus oferece aos seus filhos: perdão e esperança. Isaías é o profeta que mais fala da vinda do Senhor Jesus. Deixa bem claro no capítulo 53 que o Messias sofreria e se sacrificaria pela humanidade e por seus pecados. Era um dos maiores combatentes da hipocrisia entre o povo que frequentava o templo de Jerusalém. Numa crítica feroz à religião vazia, baseada em ritos, sem compromisso real com Deus e sua obra, defendia que era de suma importância não só ouvir a palavra, mas também obedecê-la, colocá-la em prática. Chegou a comparar Jerusalém a Sodoma e Gomorra, dada a intensidade da iniquidade da época. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo do 10 ao 13, capítulo 16, versículo 17. Já naquela época, criticava as atitudes dos que enriqueciam às custas do duro trabalho alheio, pela desonestidade e praticavam os falsos ensinamentos. Livro de Isaías, capítulo 5, versículo do 8 ao 24. O profeta Isaías era um dos maiores defensores de que a fé em Deus fosse colocada em prática, fosse um estilo de vida real, ao invés de somente uma máscara que rendesse status. Recentemente, estudiosos vibraram de alegria com o que parece ser uma grande descoberta: o selo de Isaías. Essa é a imagem divulgada pelos pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém. Um pequeno pedaço de argila de 6 centímetros seria a marca do profeta. O profeta Isaías é um profeta extremamente importante no Velho Testamento, principalmente pelo fato de ser o maior dos profetas messiânicos. Isaías foi o profeta que concedeu mais dicas e detalhes sobre quem seria o Messias. Pouco antes desse achado, foi encontrado também em Jerusalém o selo de Ezequias. Os dois foram encontrados em locais muito próximos, o que significa que provavelmente havia uma relação, uma proximidade entre os dois. Segundo a Bíblia, essa relação realmente existiu, pois um dos reis contemporâneos de Isaías foi justamente Ezequias. Estes selos não têm nada a ver com o que usamos em cartas, pois nos tempos bíblicos, para que alguém comprovasse ser o autor de algum documento, era preciso imprimir um nome com a sua marca e função. Essa espécie de carimbo que funcionava como assinatura era o selo. O selo de Isaías, encontrado nas ruínas, está quase completo. Na parte superior, falta apenas uma letra para que esteja escrito Isaías em hebraico. E na parte de baixo, falta apenas uma letra para completar a palavra Navi, que significa profeta. É algo muito próximo, mas que exige mais pesquisas, segundo os estudiosos. Encontrar a outra parte do selo seria muito interessante, pois tornaria o selo uma prova irrefutável da existência do profeta. Porém, encontrar os outros fragmentos de um selo de apenas 6 centímetros será algo muito difícil, porém os pesquisadores estão se empenhando ao máximo para poderem encontrar. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Livro de Isaías, capítulo 58, versículo 5. Desse verso,
Deus demonstra a seus interlocutores que o jejum que ordenou ao seu povo não consistia em ficarem contristados e cabisbaixos. Jejuar não significava que deveriam se privar da utilização de perfumes ou não lavar o rosto, e nem cobrir-se com saco e se deitar em cinzas. Rasgar as vestimentas não era jejum e nem significava que o homem tinha se tornado agradável a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 10. Tais práticas não promovem a aflição na alma que é exigida por Deus. Levítico, capítulo 23, versículo 29. O Senhor rejeitou os jejuns do povo de Israel, pois eles eram de dura serviço, ou seja, eram insubordinados, gostavam de andar errantes, pois seguiam seus próprios pensamentos e não a lei de Deus. Assim diz o Senhor acerca desse povo: pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por esse povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E por oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Jeremias capítulo 14, versículo do 10 ao 12. Observe que o profeta Jeremias também apregoou que o povo de Israel era iníquo. Por quê? Porque eram de dura serviço, ou seja, não obedeciam ao Senhor e não deixavam ser guiados por Deus. Livro de Isaías, capítulo 66, versículo 3. Deus não se agradou dos filhos de Jacó e havia de puni-los. Por quê? Porque gostavam de andar errantes, ou seja, continuavam errantes, uma vez que levavam suas vidas como bem entendiam e praticavam os preceitos divinos de forma mecânica, automática, religiosamente, e não com vontade de agradar a Deus. Eles se extraviaram de Adão e permaneceram escolhendo seus próprios caminhos. Desde a concepção se desviaram e não retiraram seus pés do caminho largo da perdição. E por isso Deus não se agradava deles. Salmos capítulo 8, versículo 3. Eles não eram filhos de Abraão, ou seja, filhos de Deus, pois ainda permaneciam sendo filhos do primeiro pai da humanidade, Adão. Teu pai primeiro pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 27. Observando esse versículo, vê-se claramente que Deus não se agradava do que eles entendiam ser um jejum agradável ao Senhor. Deus aponta para o jejum que realizavam e perguntou através de seu servo: seria esse o jejum que escolheria? A resposta é não. Isaías era filho de Amós, mas não Amós o profeta. Até mesmo porque o nome de Amós, o profeta, é escrito em hebraico como Amós, enquanto seu pai se escreve Amós, o dialeto hebraico. Ele tinha uma esposa que em seu livro era chamada de a profetisa, de Isaías capítulo 8, versículo 3, o que pode ser uma indicação de que ela também profetizava. Isaías tinha filhos, pelo menos 2, mencionados no livro de Isaías capítulo 7, versículo 3 e capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Os nomes de seus filhos tinham significado da mensagem do profeta. Sear-Jazub e Maer-Salal-Hasbaz. O primeiro, Sear-Jazub, significa um remanescente voltará, apontando para o juízo iminente que o povo seria submetido devido ao ataque assírio, mas também apontava para a promessa de restauração. O segundo, Maer-Salal-Hasbaz, significava rápido até os despojos, veloz e à pressa, o que se referia à devastação
que Deus traria sobre a Síria, Israel e Judá. Isaías era chamado de filho de Amós, o que indica que seu pai era importante na cidade. Porém, a tradição judaica diz que ele era da linhagem real. Muitos julgamentos profetizados por Isaías se cumpriram no ministério do Senhor Jesus, conforme Isaías capítulo 53, versículos 4 ao 6. Segundo Coríntios capítulo 1, versículo 15 e Hebreus capítulo 9, versículo 26. Além disso, Isaías apresentou Jesus como o servo que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios no sentido de prover a eles a salvação, que expiaria o pecado de seu povo e que ressuscitaria dos mortos. Livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 ao 7. Não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta, mas que a última menção sobre seu ministério público aconteceu na época das campanhas de Senaqueribe, entre 701 a 686 a.C. Em relação ao que é descrito no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 38, sobre a morte de Senaqueribe, estudiosos acreditam que Isaías ainda estava vivo, ou que este trecho tenha sido escrito por um de seus seguidores, que documentou o cumprimento da profecia preditada pelo profeta. Outros acreditam que Isaías tenha morrido no reinado do rei Manassés. Se for mesmo verdade, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Isaías, capítulo 1, versículo 1, porque talvez ele não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma tradição antiga diz que Isaías sofreu martírio, sendo cerrado ao meio por ordem de Manassés. Mas devido às poucas evidências, quase nenhuma sobre o caso, não se acredita muito nessa hipótese. Porém, se isso for mesmo verdade, Hebreus capítulo 11, versículo 37, estaria se referindo ao seu martírio na galeria dos heróis da fé. Muito bem, ótimo. Muito bom, né? Você vê como Isaías, importantíssimo, né? Vocês podem até estudar um pouco mais. Eu consegui lá no meu arquivo, eu coloquei lá Isaías extenso, ou seja, muitas coisas sobre Isaías, com mais detalhes, né? E é o profeta mais comentado no Novo Testamento, né? Porque justamente é quem mais profetizou a vinda de Cristo, como ele sofreria, isso que ele falou de que ressuscitaria, né? Enfim, tá tudo aí, né? Com Isaías. E essa, por quê, né? Por que o Reino do Norte, o Reino do Sul, o Reino de Israel e de Judá foram conquistados? Foi uma punição, né? Foi um castigo de Deus que eles já estavam profetizando, né? Eles falaram, olha, se vocês continuarem assim, né, o reino será destruído e Deus vai começar de novo, vamos dizer assim, né? E é isso que vai acontecer, tanto o norte quanto o sul vão ser destruídos e vai começar, né, praticamente do zero quando eles voltarem do exílio. Muito bem, ficamos por aqui e continuamos na quinta-feira. Tá bom? Muito bom. Até logo, então, a todos. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, Padre. Até mais. Nada. Tchau, tchau. Celso, você viu aqui? Olha só, para você ver essa imagem agora no final, no seu aniversário, você está mudo. Tá me chamando? Não. Hã? Agora sim. Agora. Ficou bom, ficou bom.
Pelo menos esse presente para você, né, primo? Obrigado. Para você ficar imaginando. Olha minha mão, ó. Olha só. Fazer o quê, né? Parabéns, Celso. Obrigado. Parabéns. Fez aniversário. O irmão dele, ó. O irmão dele. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Até Tchau, quinta. um beijo. Tchau, Beijo a todos. Tchau, tchau. tchau.